Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Cell Telecom Convergent, que tem o objetivo de trazer debates a respeito de tecnologia e inovação para vocês. Aliás, se você segue o canal, já, por favor, deixe seu like aí no vídeo. Se não segue, por favor, se inscreva. E assim, sempre que nós tivermos vídeos novos, você vai ficar sabendo. Então ajude a gente a crescer, gente. Eu quero trazer uma frase de uma poetisa americana chamada Maya Angelou. Ela, em um certo momento, ela disse uma frase interessante, que você pode não se lembrar exatamente do que uma pessoa te disse, mas você vai se lembrar de como ela te fez sentir. E essa frase, ela tem uma conexão muito grande com o que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre atendimento ao cliente e a evolução do atendimento ao cliente e para onde isso vai. Então, essa frase ela tem uma relação muito integrada com o atendimento ao cliente. No final das contas, o que sobra é aquela experiência que a empresa te dá. Ela pode ser boa ou ruim. É como eu estava falando com o meu convidado aqui. As empresas, em algum momento, têm que parar de achar que atendimento ao cliente ela é um problema. Não, é uma oportunidade, né, Matheus? Com certeza. Bom, primeiro, obrigado. Feliz demais de estar aqui, já acompanho, então tô seguindo, tô curtindo, tô fazendo tudo isso. Concordo muito com a frase. Acho que sentimento é uma coisa que é muito profunda. Se você parar para pensar, assim, até nas principais metodologias ali de NPS ou coisas do tipo, quando a gente fala de atendimento, a gente pode ter alguns níveis, né, de experiência. Mas normalmente ela tá em 3, né? Ou ela é boa, ou ela é neutra, ou ela é ruim. Exato. E aí, olhando para tudo isso que você falou, o que faz, né, a gente conseguir ganhar credibilidade, faz a gente conseguir gerar esse tipo de sentimento? Cara, é a repetição disso. Sim. Tipo, quantas vezes uma pessoa faz uma coisa boa para você, que faz de novo, e naturalmente aquilo vai gerando credibilidade, que é um dos principais fatores de decisão de compra. Então, atendimento ao cliente, eu concordo muito. Gostei muito da frase, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. Tem sim. Deixa eu primeiro te apresentar. Matheus Emboava, aqui da Desk Manager, tá com a gente aqui. Matheus, você é o Head de Parcerias Estratégicas na Desk Manager, certo? Conta um pouco do que se trata a Desk. Legal. Bom, eu tenho algumas frentes lá, parcerias é a principal, mas a gente olha muito, parceria um pouco mais amplo, né? Não só, a gente tem lá nossos canais de revendas e tudo mais, mas a gente também tem um olhar muito de ecossistema. Então, qual é o ecossistema que a Desk Manager participa ou que as pessoas participam dele? Então, o meu papel lá é olhar muito essa visão de ecossistema e como cada um gera valor ali pro outro. Também cuido de alguns projetos de inovação aberta. Então, normalmente, quando tem alguns desafios que os clientes de empresas muito grandes falam, não sei como resolver isso aqui, preciso dividir isso com alguém, a gente participa dos projetos de inovação que são mais comuns no mercado, mas algumas empresas também nos procuram para trocar algumas ideias, entender um pouco de como as coisas estão evoluindo, e a gente normalmente faz um projeto mais específico. Então, entende o desafio e desenvolve a solução junto com o cliente. Então, é uma das frentes. A Desk, ela é uma plataforma de ITSM, CSC e atendimento ao cliente. De forma geral, o que a gente faz? A gente recebe demandas através de vários canais, tem uma capacidade de construir governança dentro da plataforma, e no final a gente gera inputs ali de dados, analytics, para você conseguir ter uma visão completa do atendimento ou ao cliente ou ao ambiente interno, né? Porque normalmente o colaborador, a gente fala muito de Customer Experience, mas na Desk a gente fala também de Employee Experience. Então, como que a gente gera valor para os colaboradores numa dúvida, num problema, em qualquer cenário que aconteça, seja na TI, seja no RH ou em qualquer área, e como que a gente ajuda eles. Então, a Desk é uma plataforma de ITSM e CSC. CSC, para quem não sabe, é você construir governança em várias áreas de negócio e tudo aquilo entrar por tickets, você ter SLA para tudo. Então, você constrói ali centros de serviços compartilhados que as áreas de negócio vão consumindo, tipo um jurídico. Todas as áreas da empresa vão abrir demandas para o jurídico. Você não vai ter um advogado dentro da tua área. Sim. Então, dependendo da área, o RH às vezes tem, mas você tem ali uma governança de TI, uma governança de RH, e a Desk ajuda nesse processo. Bom, eu tô aqui com um cara especialista para falar de atendimento ao cliente, né? Então vamos começar olhando um pouco para trás. Como é que tá a estratégia de atendimento ao cliente nas empresas? Hoje, se a gente dá uma olhada para trás e tentando fazer uma correlação com o passado do que a gente tem hoje, como é que tá essa estratégia bem colocada? A gente passou por alguns pontos importantes, né, que a gente estava conversando antes de começar aqui o bate-papo, falando sobre Fordismo e sobre a relação de produção das empresas
do passado versus o presente e até o futuro. Claro. E tem uma relação bastante diferente. Conta um pouco pra gente, cara. Eu gosto muito dessa visão do passado, porque basicamente hoje vai ser o passado do amanhã. Né? Exato. Então, em algum momento, Ford, essa galera da administração mais clássica, estava estudando como organizar as coisas. Mas a gente colocar numa linha temporal, qual que era o desafio do cara lá na época de desenvolver os primeiros carros? O cara queria produzir. Esse era o objetivo dele. Então ele precisava organizar aquela loucura toda, que não existia processo, não existia nada. Precisava organizar minimamente para ele aumentar a capacidade de produção dele. Naturalmente, se a gente for olhar de forma muito fria, tinha demanda. Sim. Então eles precisavam construir oferta. Então, basicamente, eles começavam a trabalhar, desenvolver, melhorar processo, criar as linhas de produção, mas olhar ali até estudos de tempo e movimentos. Eu gosto dessa parte da administração clássica, que é basicamente conseguir produzir com o mais rápido possível, o menor custo e espremer o máximo possível ali da produção. E aí, se a gente parar para pensar com a jornada das coisas, foram começando a surgir outras empresas. Então, você produzia, antigamente, e gerava venda. Depois de um tempo, conforme as coisas foram evoluindo, o mercado foi começando a ganhar mais competitividade, a gente começou a produzir, não gerar venda, mas gerar estoque. Exato. E aí a gente precisava começar a fazer que aquilo vendesse. E aí começaram a entender que dentro desse processo todo, uma das partes importantes é o cliente. Sim. Então, ali já começa a ter, depois de um período, isso já começa a ter um trabalho de, olha, se eu só produzir, se eu trabalhar infinitamente para aumentar a produção, tanto que se você pegar as próprias montadoras, a gente tem um nível de automação de produção gigantesco, porque elas foram pioneiras em tudo isso, ou você consegue ter ali, por exemplo, no cliente final, ali na experiência que você gera para o cliente, os seus diferenciais. Porque às vezes você tem um produto muito igual e o atendimento é muito melhor, por exemplo, de uma empresa, naturalmente, essa demanda ela vai migrar para onde ela tem um atendimento. E eu vejo que as empresas começaram a entender o atendimento a partir do momento que a demanda ela começou a ficar mais complexa, de transformar isso em receita. Então, se você tem um mercado, independente do que você faça, pode ser um varejo, pode ser serviço, pode ser qualquer coisa. Teu objetivo como negócio é fazer uma entrega de valor. Se é um carro, se é um serviço, se é um produto, não importa. Dentro desse produto ou dessa entrega de valor, você vai ter vários itens que o consumidor vai ver de forma mais clara ou não os seus diferenciais e vai optar por um caminho ou por outro. E é até legal que esse primeiro paralelo que você fez, eu falei do NPS e tal, das experiências, de ter credibilidade, né, de você conseguir ter ali a visão de entrega mesmo, de valor do cliente final. Quando a gente fala muito de marketing, posicionamento, tem uma coisa que eu acho muito legal e que tem a ver com atendimento, que é como a empresa consegue criar diversas experiências positivas para conseguir ganhar credibilidade. E qual que é a consequência disso? Você ocupa uma posição melhor na cabeça desse consumidor. Então hoje a sua empresa é a primeira, é a segunda, é a terceira, ela participa de cabeça de quantos consumidores para tomada de decisão para você ser a escolha principal? Quais são os fatores que fazem isso? Então, o atendimento ao cliente, a experiência em si, não só o atendimento ao cliente, porque às vezes as pessoas falam muito de experiência do cliente, mas esquecem que tem a experiência a experiência com a empresa. Sim, não necessariamente a experiência só da linha do time de atendimento, do time que está ali na ponta, trocando ideia com o cliente, conversando e tudo mais. Então, quando a gente começa a ter várias experiências positivas, a gente ocupa uma posição melhor na cabeça desses consumidores. Qual é o grande desejo das empresas quando a gente fala desde aquilo que a gente estava falando das histórias? Elas querem ganhar share. Você só vai ganhar share se você ocupar o máximo possível de primeiros lugares na cabeça dos seus potenciais consumidores. Como é que a gente faz a empresa entender que, como eu falei no começo, que isso é uma oportunidade para ela? O problema é uma oportunidade e não exatamente um problema por si só. Eu vejo assim, quando você desenha uma empresa, você desenha uma proposta de valor. Dentro dessa proposta de valor, você vai entender com quais canais você vai se relacionar com esse cliente, em que momentos você vai se relacionar com esse cliente, que problemas o meu produto possui que eu posso ter uma necessidade de uma pessoa assistir aquele momento e ajudar aquele cliente, por exemplo, a tomar uma decisão ou ajudar o cliente num problema mesmo. Porque existem coisas que são
estrategicamente olhando para a plataforma, você sabe que aquilo está acontecendo num percentual de clientes da sua base. Você sabe, você consegue identificar um problema específico que está acontecendo, porque você tem vários chamados daquele problema e consegue criar um plano de ação para resolver o problema na causa raiz. Então, essa é uma visão. Mas assim, o que eu defendo muito é, quando você desenha seu modelo de negócio, você tem que pensar nisso. E aí, o grande ponto que a gente tem quando a gente fala de conseguir ter um custo menor, um custo maior, eu vejo que as empresas elas buscam ter a melhor rentabilidade sobre a operação dela. Então, ela tem que produzir, processar tudo aquilo que acontece dentro da empresa dela, entregar valor para o cliente e deixar o máximo possível de caixa possível dentro da empresa, para aquilo ser reinvestido ou o board tomar a decisão que quiser. Então, quando a gente planeja isso, é importante que você saiba para quem você está atendendo, qual a expectativa que você está gerando, alinhar essa expectativa desde o começo. Porque hoje, o consumidor ele se relaciona com várias marcas. Sim. Então, pode ser que a minha marca eu tenha um ticket médio pequeno e eu tenho uma capacidade de entrega de experiência para ele, por exemplo, com atendimento humano, menor do que o cara que tem um ticket médio altíssimo, um produto muito high-touch, que tem que estar próximo, tem que estar conectado. O consumidor, ele olha aquilo e ele vai enxergar, ele vai buscar a melhor experiência possível para ele, de forma consciente ou inconsciente. Então, quando você modela o seu desenho, o seu modelo de negócios, esse é um ponto importante para a gente observar. Qual que vai ser essa estratégia de atendimento? Porque hoje, por exemplo, você tem empresas que têm pontos de contato de atendimento com o cliente extremamente eficientes, que são 100% automatizados. Alguns exemplos que a gente estava conversando antes. Eu quero uma informação prática. É simples, é direta. Isso. Eu não quero falar com ninguém, cara. Eu quero mandar... Quero uma segunda via de boleto, que ainda existe. Super simples. Eu quero que um robô me mande aquilo ali. Eu quero minha segunda via de boleto. De preferência, eu gostaria que ele soubesse que é o meu celular, que é possível. Eu gostaria que ele já identificasse que eu sou aquela pessoa por algum fator de autenticação para garantir que eu não caia numa fraude. Eu gostaria de que ele buscasse no banco de dados já o boleto certo, me mandasse e, de preferência, que ele mandasse um boleto com prazo de validade que eu alinhasse com ele. Ótimo. Eu não quero falar com ninguém nesse momento. Então, esse touch point é importante para a empresa porque ela está falando de trazer a receita, que se ela não mandar o boleto correto, se ela não fizer as coisas direito, ela não vai receber. E tem outro touch point que o cliente não quer o contato. Diferentemente de um momento onde a gente tem uma criticidade muito mais daquela demanda e, naturalmente, você quer uma proximidade. Existem demandas, quando você constrói a sua estratégia de atendimento, por exemplo, vou dar um exemplo de dentro de um olhar assim de operação interna, que é um caso que a gente tem dentro da Desk. Eu quero atender os colaboradores, ou eu quero atender os clientes, mas vamos focar nos colaboradores. Existem demandas que, por exemplo, você pode receber que elas são demandas transacionais. A pessoa não quer uma resposta agora. Uhum. Agora, imagina que você, por um acaso, é um colaborador e alguém postou alguma coisa no LinkedIn e está viralizando com a marca. Qual que é o nível de criticidade para você que vai receber essa demanda entre uma demanda transacional de, tipo, me manda o PPT ou uma demanda, cara, sua marca tá viralizando em tudo quanto é lugar, eu sou um colaborador, tô te avisando. Olhando para o ambiente interno. Olhando para o ambiente externo pode ser a mesma coisa. Qual é a criticidade dessa demanda? E aí você tem uma estratégia de atendimento. O que normalmente as empresas fazem? Elas organizam os seus catálogos ali de ofertas de serviço para atendimento de forma inteligente. Então você começa a colocar SLAs diferenciados pela demanda, você começa a desenvolver que, olha, a partir de tal momento de não entrega ali de uma resposta, por exemplo, para aquela pessoa, escale. Vou trazer para uma demanda interna. Mandou para você. Você está numa reunião, passou 30 minutos, essa demanda especificamente eu preciso que escale. Então eu vou mandar e-mail para toda a diretoria. Passou mais 30 minutos, uma hora, eu vou mandar um e-mail para o presidente. Brasil. Tô falando um caso hipotético, mas... Por quê? Porque essa demanda é extremamente crítica. Exato. Então, esse nível de inteligência na hora de você construir sua estratégia de atendimento muda muita coisa. Óbvio que a gente está falando de empresas pequenas e pode ter empresas que têm uma complexidade gigantescas que demandam a integração de vários sistemas, demandam a integração de uma série de informações. Que eu vejo que é o grande desafio de empresas, por exemplo, que fazem muitas aquisições. Ela tem um parque tecnológico, tem que conectar com outro, que tem que conectar com outro. No final do dia, o que as empresas elas vão ter consciência é que os clientes eles querem resolver seus problemas e o ponto principal, eles nem gostariam que aquele atendimento acontecesse. Sim. Essa é a visão que eu enxergo que as empresas que se você olhar, parece que estão olhando mais para o futuro, estão se conectando mais com o cliente, estão conseguindo entregar maior valor,
elas estão trabalhando fortemente para que esses problemas não aconteçam. Então, hoje, você, gestor, quanto tempo você está investindo de energia para evitar que as demandas aconteçam e quais são os planos de ações que você tem para isso? Olhando o seu modelo de negócio. E quanto tempo você está gastando com estruturas operacionais que não geram valor nenhum, simplesmente para falar, olha, eu vou te mandar por e-mail agora, em 5 minutos ele manda. Então, essa evolução do atendimento e da eficiência operacional das empresas como um todo, vai mudar muito fortemente, principalmente com a adoção de novas tecnologias. Então, quando a gente fala de futuro, a gente vai ter uma capacidade de entrega, porque as máquinas vão ter uma questão mais de análise de contexto muito mais forte, que é o que a gente está experimentando mais em inteligência artificial. Mas eu acho que um ponto importante que precisa ficar claro para as estratégias das empresas. As empresas elas querem aumentar a sua margem, não necessariamente ter o menor custo na estrutura de atendimento significa ter a melhor rentabilidade. Por quê? Hoje os negócios, se você parar para pensar de forma simples, vamos pensar eu gosto de trazer conceitos complexos para as coisas mais simples possível. O que as empresas no final da linha querem? Eles querem vender mais, querem que esse cliente fique mais tempo possível dentro da empresa, principalmente se for serviço, se for varejo, ela quer que você compre com o máximo de recorrência e quer ter a menor estrutura de custo possível para gerenciar tudo isso. É isso que todo projeto de uma empresa passa por uma decisão. Ela aumenta a receita? Sim ou não? Não. Então, ela reduz custo? Sim ou não? Não. Ela melhora a experiência do cliente? Aí entra uma interrogação enorme, que é onde normalmente os gestores têm dificuldade de justificar. Qual é o indicador hoje que um gestor, por exemplo, de atendimento, um cara de negócio, um C-level de atendimento, trabalha dia sim, dia também com o CEO da empresa? Ou se for serviço, com certeza, é o tempo de permanência que esse cliente vai ter na base. Então, eu tenho um custo de aquisição de cliente enorme para trazer o cara. Eu tenho que retê-lo no mínimo X tempo para ficar no zero. Depois eu tenho que reter mais um tempo para trazer a rentabilidade esperada pela companhia no investimento. O lucro vem na terceira linha. Então, quando a gente olha para esses indicadores que são manter o cliente na base por mais tempo, ampliar o volume de cross-sell e upsell que eu tenho dentro desse cliente para aumentar seu ticket médio, você está justificando sua estratégia de atendimento. Qual que é o grande problema que eu enxergo na hora que as pessoas desenham os business case e levam os projetos? Elas não conectam o atendimento com o business. E ele foi desenhado no momento de business. Então, é alguém de negócio que tem que trazer qual é o impacto real naquilo. Se eu aumentar um mês na permanência dos clientes médias dentro de uma empresa que fatura bilhões, quantos milhões a gente está falando de faturamento? Sim. Isso justifica ter um atendimento melhor. E aí, quando a gente chega em rentabilidade, a gente pode chegar numa linha muito de falar assim, olha, quantos por cento do meu time está tratando coisas que ele não deveria nem pensar? Aí você fala assim, mas o ROI desse projeto ele vai vir em quanto tempo é o payback disso? Porque essa é a linguagem que os executivos eles pensam. Se você só fazer um payback de, olha, eu vou botar mais X mil aqui para ter esse payback em tanto tempo, porque eu vou automatizar isso, eu vou reduzir custo, eu vou fazer outra coisa, você não está carregando na conta esse tempo que está aumentando de experiência. Você não está carregando na conta que se você tem um tempo médio de atendimento de 3 minutos e você cortou ali boa parte do seu atendimento, você consegue chegar em 4. O que representa esse 1 minuto adicional? Eu acho que tem tudo a ver com a frase que você abriu o podcast. Sim. Será que eu consigo, nesse 1 minuto adicional de conversa, em vez de eu tentar resolver o problema do cliente transacional, que é, quero uma segunda via de boleto, que ele vai pedir hoje, vai pedir amanhã, vai pedir depois de amanhã, eu não consigo perguntar para ele, por que você não recebeu o seu boleto? A verdade é que hoje, com essas automatizações, eu tenho uma série de dados importantes. Mas, será que antes da gente olhar para a automatização, antes da gente olhar para tecnologia, a gente, ao invés de olhar lá para frente, não é interessante também a gente olhar um pouco para trás, no sentido, cara, deixa eu dar uma olhada no cliente e tentar entender o que eu posso resolver do problema dele com tecnologia. Talvez esse não é a balança mais correta? Eu acho que sim. Tem um estudo da Accenture com a Oxford que eu acho genial. Ele é um estudo que ele traz ali alguns níveis de empresa, né, de maturidade de empresa, para poder fazer essas entregas de valor. E aí ele divide as empresas em quatro frentes. São as empresas estáveis, as empresas eficientes,
as empresas preditivas e as preparadas para o futuro. Então vamos dividir ali o mercado. Imaginem que você pegue Vamos pegar os celulares, que a gente trouxe lá o exemplo da Apple. Poxa, vamos pegar todas as marcas que passam na cabeça de todo mundo agora, vamos colocar num quadro branco. Então, agora eu estou criando 4 estágios para essas empresas com níveis de maturidade. Consequentemente, algumas empresas vão estar mais maduras e outras menos maduras dentro desse estudo. O que faz uma empresa estar mais madura ou menos madura de acordo com esse estudo? São 4 frentes. Como elas utilizam os processos, qual o nível de maturidade dela com o processo, qual o nível de adoção dela de tecnologia, está mais dentro do core, pro básico necessário, tem que ter, não tem como não ter, ou se ela está muito mais aplicada a IA, outras coisas do tipo que estão efetivamente gerando poder ali maior para uma tomada de decisão, uma tomada de decisão mais personalizada. Dados e pessoas. Então processo, tecnologia, dados e pessoas. Do estável, eles estão falando de momentos onde o capital humano é extremamente operacional. Então o cara só bate teclado, é executor total. E no último estágio ele está falando de pessoas que usam a tecnologia para tomar decisão. Para chegar na tecnologia, existem empresas que estão preparadas para o futuro. E aí o que o cara faz? Pô, eu já tenho dados estruturados, já tenho ferramentas que me trazem algum nível de predição. Já começo a tomar decisão a partir disso. Vou caminhar para uma linha de inteligência artificial. Legal? O cara do preditivo, do terceiro nível para o quarto, é uma jornada menor. O que acontece muito é que se a gente voltar para todas as marcas que a gente pensou e tentar colocá-las dentro de uma caixinha, existem empresas que estão estáveis e estão competindo pelo mesmo mercado com empresas que estão preparadas para o futuro. Sim. Aí o executivo olha que o concorrente dele contratou uma plataforma animal que faz isso, que faz aquilo, que gera valor, que não sei o quê, resolveu todos os problemas, fez os caras crescer lá, que eu vi que saiu no relatório de investimentos, crescer tantos %. O cara fala, vou ter que crescer disso. Liga pro executivo da empresa, quero crescer tantos % também. Exato. Aí o cara contrata tecnologia. Só que ele esquece que ele não viu se a empresa dele tá minimamente não preparada. passou pela jornada, né? E aí que eu acho que é a grande jogada. Você pode pensar, poxa, se essas empresas elas estão competindo bem assim, uma com a outra, pau a pau ali, digamos assim, com a empresa, cara, esse cara tá estável, eficiente, segundo nível, competindo com uma que tá preditiva e preparada pro futuro. O que esse cara tá fazendo com o time dele? Tá massacrando o time dele. Os caras estão gerando valor no suor. É processando informação, é se desdobrando, é criando. E os caras desse lado estão otimizando o processo. Tem um estudo da IDC que fala que a gente vai aumentar o nosso tempo com olhar para a tecnologia, para melhorar os processos de tecnologia, para 10 horas semanais. Hoje, isso vai representar 45%, até 2027. Então, basicamente, até 2027, a ideia é que as pessoas usem mais o tempo delas, saiam de 5% para 45% do tempo, olhando a melhoria de processos. Isso vai funcionar onde? Para trazer essa média? Nas empresas preparadas para o futuro. Porque o cara tem tempo para pensar na melhoria do processo. Exato. Ele não está sobrecarregado. Então, quando a gente olha para uma adoção de tecnologia, e a gente fala muito isso na hora até de fazer o processo de implantação lá na Desk. Eu preciso entender aonde esse cara tá, qual que é o cenário de maturidade dele, porque eu tenho centenas de coisas dentro da plataforma. Eu tenho o básico, que é o cara ter um canal no WhatsApp, por exemplo, no Teams, para ele abrir uma demanda. Até a resposta, por exemplo, inteligência artificial, usando base de conhecimento. Só que você trouxe alguns pontos interessantes, que era justamente onde eu queria chegar, que eu sou curioso, e a gente conversou um pouco a respeito disso, para a gente meio que ir para o final, sobre o uso de tecnologia, sobre o uso de inteligência artificial. Muito se fala a respeito do ChatGPT e várias outras inteligências artificiais generativas. O fato é, como que eu consigo, e vocês parecem que já estão começando a estar meio que em beta lá dentro da Desk, sobre como inserir inteligência artificial para conseguir passar uma boa experiência para o cliente. Porque a grande verdade é que no ChatGPT você tem resposta para tudo. Se é certo ou não é um outro ponto. Sim. Mas ele te responde relativamente bem e até parece um ser humano muitas vezes. Vocês já estão utilizando isso de alguma forma? Sim. Como que a gente usa a inteligência artificial dentro da Desk Manager? Um dos primeiros pontos de contato que a gente tem é o próprio chatbot lá na hora de um atendimento. Então, o cliente pode perguntar, olha, eu quero saber, ou o colaborador, eu quero saber, por exemplo, qual é a política de reembolso para viagem.
Demanda simples, que normalmente vai gerar um e-mail, vai gerar uma chamada lá no Teams. Então ele pode ir no Teams, no WhatsApp, onde o canal que a empresa decidir, fazer essa pergunta. A gente tem dentro da nossa plataforma, a gente tem um módulo de conhecimento. Então, o que eu faço? Eu desenvolvo bases de conhecimento que como era usado O que antes. são bases de conhecimento, só pra gente... São basicamente um Word, vou falar a forma mais simples possível. Textão gigante. Lá pode pôr vídeo, pode dar uma identidade, colocar imagem. Mas no chat, provavelmente, tem que só texto. Imagina. Exato, a OpenAI ela lê texto. Então, é uma base de conhecimento que pode ser já mais desenhada para o OpenAI. Então, é mais fácil até para a empresa. Sim. Porque você vai colando ali as informações, organiza elas e você já consegue ter um primeiro teste dessa aplicação. E aí a gente pega a pergunta desse colaborador, desse cliente, entende dentro das bases de conhecimentos que estão atreladas àquele tipo de chamado, qual resposta é a mais assertiva. Então, a nossa tecnologia, ela dá o direcionamento para o ChatGPT de qual caminho seguir, e a partir daquela informação, ela vai conseguir ler a base de conhecimento correta, processar essa informação e entregar para o colaborador ou para o cliente da forma mais assertiva possível. A gente tem muita cautela com relação a esse tipo de movimento. Então, a nossa primeira entrega foi essa, mas hoje a gente já tem 2 frentes em beta também, que é na hora que o nosso cliente abre ali num portal de solicitante, isso é mais aplicado para empresas B2B ou para ambientes internos. Ele, em vez de fazer a pergunta no chat, ele faz a pergunta no portal do solicitante. Então, isso já processa e tem a mesma experiência do chatbot lá no WhatsApp. E uma outra frente que a gente está trabalhando muito, que reduz o tempo médio de atendimento, quando aquele chamado chega, o próprio atendente pode pedir para a IA fazer a resposta para ele. Então, é um processo que a gente iniciou o atendimento pedindo, ele valida, faz as adaptações que ele entende que tem que fazer, responde. Então, se ele demorava, sei lá, 1 minuto para fazer aquela interação, ele passa a demorar 30 segundos. Então, a gente já reduz ali um tempo. Eu estou falando número, gente, mas números esporádicos, claro. Cada contexto é um contexto. E então, a gente tem essas 3 principais aplicações. Ou ajudar o atendente a responder a chamados, ou dentro do portal do solicitante, ou na resposta mesmo em tempo real ali para o usuário. E a assertividade disso, com base, levando em consideração as bases de conhecimento que tem, é boa? A gente fez a gente tem que acreditar no nosso produto. Sim. Então o nosso primeiro cliente com esse produto foi a própria Desk. Em 40 dias, a gente atingiu 6% de automação de chamados. Interno? Não. Isso é interno? Com o cliente. Ah, tá. Com o cliente final. Então a gente desenhou uma estratégia, era tudo muito novo também, e encontramos esse 6%. Qual que é o nosso trabalho agora? Aprimorar a base de conhecimento, aprimorar o mecanismo que é dentro da própria Desk, né? De identificação de qual caminho seguir, de como se conectar isso com a OpenAI. E pode ser a OpenAI, pode ser outras que estão surgindo também. A gente já desenhou o modelo para o próprio cliente entender qual motor ele entende que faz mais sentido para ele. Então não é uma coisa exclusiva ali com a OpenAI, mas isso já trouxe 6% de automação. E é muito daquilo que a gente falou. Esse 6% de automação que a gente trouxe na própria Desk, eu não reduzi uma pessoa do nosso suporte. Eu mantive todas as pessoas lá. E a gente a gente quer construir esse 1 minuto e pouco de conversa. Esse tempo de cuidado melhor com o cliente, que para nós é extremamente estratégico. Então, dentro da nossa essência, o atendimento ao cliente, a gente tem que ser a vitrine. Sim. Então, a gente cria tendência para ajudar nossos clientes a colocar isso em prática. Então, dentro da nossa visão de mercado, como a gente se posiciona, a gente tem que trazer isso trazer para nós e colocar isso para rodar. E a gente se surpreendeu com 6%. Tanto que tem um BI lá à vista, assim, suporte, implantação. E todo dia que eu chego na Desk, eu olho. É o primeiro número que eu olho do BI, assim, que eu passo ali tem uma sala que fica aberta, fica pro pessoal, a gente olha lá, quantos por cento tá automatizado? Putz, são 6,19. Legal. Então, crescemos já 0,19. Cara, é um atendimento lá que foi resolvido pelo robô. E se ele não foi atendido pelo robô, ele volta para o processo normal, que basicamente o robô vai dizer, olha, eu não consegui encontrar uma resposta adequada para você, eu vou te transferir para o humano. E estou transbordando ele para o humano. É um processo. Eu vejo que isso é um processo, assim, acho que coisas que são muito irrelevantes. 2/3 do que existe hoje de trabalho podem sofrer alguma interferência da inteligência artificial. Eu acho que tudo passa um pouco por o que a gente falou. Eu acho que o futuro
Se a gente for pegar conceitualmente do que a gente falou, é muito do que você falou. Eu acho que eu gosto quando a gente fala no sentido de, olha, qual é a preparação, qual é a maturidade que a gente tá, olhar um pouco para trás também, ver, parar de... Porque hoje, mesmo assim hoje, ainda existem empresas que estão muito mais preocupadas em produzir para consumirem e não o contrário. Não o que você quer para que eu construa, né? Ainda existe dessa forma. E eu acho que, primeiro, uma vez mudando esse mindset, aí eu acho que a gente tem um futuro do atendimento já mais bem calcado e mais bem direcionado. Então eu acho que parabéns para a Desk, que está ajudando nisso, no sentido de criar, mensurar, eu acho que atendimento ao cliente, porque atendimento ao cliente tem tudo a ver com churn, diminuição de churn, que é super importante, né? Claro. E eu acho que vocês ajudam nisso, como eu falei lá atrás, muitas vezes é difícil porque as empresas acabam enxergando o atendimento como muito mais um custo do que necessariamente uma oportunidade, quando é o contrário. E quando você consegue ter SLAs e ter variáveis que você consiga analisar aquilo bem, a empresa começa a entender, não, realmente aqui eu diminui meu churn, então foi por quê? Muitas vezes é porque você melhorou o seu atendimento. Então, Matheus, eu quero te agradecer por estar com a gente aqui hoje. Eu acho que a conversa que a gente teve, a gente olhou um pouco para trás, presente, para olhar para o futuro. Então, acho que foi fundamental a conversa, cara. Te agradecer mesmo. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, trocar algumas ideias. E acho que o grande ganho é esse. A gente entender que nem todas as nossas posições e visões estão certas, porque pode ser que a gente ainda tem muita coisa para dividir. Então, eu acho muito legal essa iniciativa, eu acompanho e Boa. Eu acho que é assim que a gente faz o mercado crescer. E no final é a gente se ajudar com cada um tá vivenciando para poder conseguir decifrar o que efetivamente é esse futuro e como que a gente caminha para lá. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, cara. Gente, muito obrigado. Compartilhem. Como o Matheus falou, é difícil de saber exatamente o que vai acontecer no futuro. A grande verdade, obviamente, ele vai ser diferente do que é hoje, vai ser diferente do que é amanhã. Como a gente viu, principalmente durante a pandemia, que a gente evoluiu 5 anos ou muito mais em apenas 1 ou 2 anos. Então, imagino que não vai acontecer com essa tecnologia exponencial que está acontecendo. E, de alguma forma, consumo muda, mas, acima de tudo, as gerações também mudam. Empresas, vocês estão preparadas para atender essa nova geração que está vindo? Espero que sim. Gente, obrigado e até o próximo.